Terminou a filmagem, a gente tem a fase de desprodução, né, que é a devolução dos equipamentos emprestados, alugados, objetos de cena, né, devolução das últimas locações. E após isso nós temos a etapa de pós-produção, que ela inicialmente começa com a edição ou montagem e depois vai para a finalização. Bom, esse filme foi muito bom de fazer porque realmente a gente teve tempo para planejar. Então, e a gente teve todo o apoio da produção para fazer os testes que precisavam ser feitos, né? Então, tudo foi pensado, planejado, testado. Esse sucesso de realização se deu durante a montagem e finalização. Novamente, nós estávamos com uma equipe muito bem, muito adequada, muito sensível ao tema, uma equipe muito competente, muito talentosa e muito criativa. Na montagem do meu filme, eu contei com o Giba Assis Brasil, que é o montador, né, que montou o Manhã, Farra do Boi, Ponte a Ciro Luz, voltou a trabalhar comigo nesse filme. Um montador que eu e ele, assim, às vezes ele já me conhece, a gente já não precisa falar tanto e tal, né? Porque o trabalho de montagem, ele tem que ser necessariamente um trabalho de confiança, né? O diretor, necessariamente, é o cara que dá a última palavra a respeito do filme. Isso tá bom, isso não tá, isso eu quero que refaça, isso tem que remontar, tem que fazer de tal forma. Quem diz isso é o diretor. Então, como o montador bota muito a mão no trabalho e define muitas coisas e toma muitas decisões, tem que ter necessariamente uma confiança muito grande entre montador e diretor. O Giba mora em Porto Alegre, ele disse, eu não posso, né, com todas as minhas atividades, que ele é professor, montador, né, e é um pensador também, né, do cinema brasileiro, convidado para muitos festivais. Então ele não podia vir aqui montar como a gente montou os outros filmes, ou eu ir lá e ficar o tempo todo lá. Aí levamos todo o material, ele copiou e clonamos um HD, que ele inclusive chamou de Renoir. Então a gente fez esse esquema, né? Quer dizer, eu tinha um disco rígido, onde era feita a montagem do filme todo dia, e o Zeca em Florianópolis, né, o diretor em Florianópolis, tinha um clone exatamente igual do disco, onde estava todo o material organizado da mesma forma, não só o mesmo material, mas organizado da mesma forma, que fazia com que o programa pudesse reconectar todo o material de novo. Os avanços tecnológicos proporcionaram, assim, eu ainda ter o Giba como montador. Foi muito legal. Então todo dia eu fazia a montagem, mandava o projeto pela internet para o Zeca assistia o projeto que eu tinha montado, fazendo a reconexão com o clone que ele tinha lá, né? E mandava os comentários do que ele achava que tinha funcionado, o que não tinha, o que ele achava que tinha que mudar. E aí no dia seguinte eu mandava as próximas cenas, as coisas que eu tinha montado naquele dia. Mas o Giba, além disso, ele fazia páginas e páginas de relatório. E cada vez que ele mandava era isso, assim, num detalhismo assim, muito profissional. Ao todo, na verdade, o processo durou 1 ano e meio, né? Porque teve várias interrupções, enfim, problemas que a produção teve. Uma surpresa foi o lance de a gente não ter escolhido uma cena das galinhas lá e quando já estava tudo montado, a gente viu que tinha um cara que se escondia assim, ali. Quando largava a galinha, saía, escondia e estava dentro. A gente teve que apagar esse cara, né, no digital. Na verdade, ao todo, nesse 1 ano e meio, foram 70 dias em que a gente esteve envolvido na montagem diretamente, e isso deu 360 horas de montagem. O primeiro quarto do filme ficou com 114 minutos, quer dizer, 1 hora e 54, quase 2 horas de duração, e tinha 877 planos, né? Ao todo o filme tinha 877 planos. O montador, assim, ele é um cara que não tem piedade com a equipe, com o diretor mesmo. Se ele acha que tem que cortar, ele corta mesmo, né? Inclusive, assim, eu sei que o Giba, por exemplo, ele é um cara que nem vai no set de filmagem, assim, porque ele não quer saber o trabalho que deu aquela cena, né? Não gosta de set e se tiver que cortar aquela lá, não quer nem... Sempre tem coisas assim que na montagem tu vai ver, né? Coisas que pareciam que estavam perfeitas na filmagem e tal, e tu percebe que não é bem assim, né? Que tem Da Dona Loquinha, aquela casa açoriana do século retrasado,
tinha uma conversa ali entre os 3 góticos, né, uma conversa quase final, assim, e que demorou bastante, inclusive, mas aquela, realmente, quando eu filmei, acho que não... Já mais ou menos imaginava que ela ia dançar também. E a cena também, a cena que eu vou me relacionar, né, com a minha esposa, e que ela chega, a gente tem uma vendinha, a venda da Dona Ritinha, e quando ela chega e eu já estou esperando meio no vulto, assim, na escuridão, e ataco ela e rasgo ela toda, só que eles não mostram a cena toda, porque como é um filme para censura, o Zeca queria fazer com crianças que todo mundo possa assistir, né, 14 anos, se colocasse umas cenas, só mostra a hora eu rasgando, assim, mas foi a cena mais bonita que eu fiz, eu acho. Então tem digamos, essa tese sobre o mundo, que é o roteiro, e tem essa antítese, que é a situação concreta na qual o filme é feito, né? E essa situação concreta, ela gera ideias novas, ela gera significados novos. E digamos, a grande função da montagem é fazer a síntese entre esse embate, né, da tese e da antítese, né? É criar eu gosto muito dessa formulação. Quem eu vi fazendo primeiro essa formulação foi o Paulo José, né, que é um grande ator, grande diretor brasileiro, né? Eu gosto muito das cenas documentais, em que a Malu começa a perguntar a respeito das ervas, né? E aí é documental mesmo, né? Ali tá colocado ali como ficção, mas na verdade foi feito como documental e é um registro documental mesmo, que as pessoas estão falando ali, são moradores falando sobre as funções das ervas, sobre como é que elas usam as ervas para remédio, né? Como remédio. E tem 3 momentos do filme que a gente usou isso, né? E esses 3 momentos para mim são muito fundamentais, eles marcam muito bem passagens, né, de um momento para outro do filme. Ele deu soluções assim diferentes do que eu imaginava ali na hora na transição quando o Bolina passa em frente à Lua com a canoa e depois ele já vem para a bolinha aqui, né? Então a Lua ela faz uma fusão com aquela bolinha que é o amuleto ali. Aquela foi uma solução muito boa deles. Intelectualmente complexo, que a gente teve que criar realmente, digamos, uma visão conjunta, né, diretor, montador, de como montar, não foi uma cena específica, mas toda a sequência de cenas que antecede o clímax do filme. Quer dizer, aquele momento em que a Malu está sendo convencida de que ela tem um poder que ela não conhece, que ela não controla e que ela tem que usar esse poder para salvar a menina. É um momento em que os meninos lá, os meninos que são né, cultuadores de bruxaria vão convencer o Pedro a assistir o sabá que eles querem assistir, que eles querem entrar na jogada da feitiçaria. E tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. O Pedro tem que tomar a decisão dele, do que ele vai fazer da vida dele, né? A mãe do Pedro tem a relação com como é que ela vai reagir em relação a isso. A mulher do Pedro também, né? Enfim, tem todos os personagens são colocados em xeque naquele momento. E naquele momento a gente tinha uma quantidade de cenas muito grandes, cada uma das cenas tinha início, meio e fim. Né? Cada cena tinha, claro, a cena foi concebida como deve ser concebida, né? Como início, meio e fim. Só que a gente chegou à conclusão que aquele momento não era mais um momento de cenas isoladas, era um momento de pensar tudo aquilo como se fosse uma coisa só. Então cada cena não tinha que ter início, meio e fim, cada cena tinha que ser um fragmento de uma coisa maior e achar qual era o fragmento de cada cena que fazia sentido dentro daquela sequência, isso durou muito tempo. A equipe da edição de som, a equipe da mixagem, da trilha sonora, enfim, dos efeitos sonoros também. No meu caso, eu optei por fazer uma pós-produção em que eu tivesse várias cabeças, né? Uma dessas cabeças, ela cuidava somente da edição do som direto. E ela tinha liberdade para falar, olha, eu quero aqui dublado e aqui também dublado. E eu tinha essa conversa com ela, eu fazia uma supervisão dessas
desses departamentos de edição, né? Eu falava, realmente aqui eu quero dublado também, aqui também. Então a gente sinalizou, grifou de vermelho numa cartolina gigante os timecodes e as cenas e os arquivos que tinham que ser refeitos, né? Existia um outro núcleo que consistia de 2 caras com um monte de mato, bolsa, os utensílios que a gente conseguiu, que foram usados no filme, pasta da antropóloga, canivete, o que for. Tudo isso em 2 salas. E o filme então ia sendo gravado nos ruídos de sala do filme, né? Os roços de roupa eram recriados com couro ou com o tecido da cena. Os barulhos de cena deles no mato, por exemplo, que a gente dublou tudo porque tinha muito barulho de mato. Os utensílios de cozinha, né? Remos na água, esse tipo de coisa. Eu cuidava de uma concepção de efeitos e de interferências que tinha uma outra cabeça também pensando, que era a Silvia Beraldo, que fazia a parte da música propriamente dita clássica ali, dos temas, né? Que o Jorge Furtado que diz que produtor é o cara que diz quando termina a montagem, porque tem um momento que se ficar entre o diretor e o montador, a montagem não termina nunca, entende? E essa equipe finalizou tudo isso que nós já falamos e que nós fizemos lá nas etapas anteriores, e essa equipe finalizou o filme muito bem. Eu acho que eu gostei muito do resultado, acho que o figurino está correto, e quando eu digo correto é assim, nada me chama a atenção de um jeito negativo nem muito positivo. Acho que as escolhas colaboraram com a narrativa, que era o principal da nossa intenção. Nenhum sobrepõe muito ao outro e, de uma forma geral, assim, eu gostei do resultado. Acho que está simples e verdadeiro. Diria que a finalização foi muito tranquila, né? E o resultado foi exatamente aquele que a gente esperava, ou seja, a gente tem uma imagem bem definida, o nível de grão, a ampliação foi muito boa, né? O resultado que a gente tem na projeção na tela, a gente ficou bastante satisfeito. Tem uma cena que é o encontro, a conversa da Malu com o pai da menina, que pelo contrário, assim, né? Foi uma cena muito fácil de montar. Eu me lembro particularmente que assim, foi uma cena muito fácil de montar, porque é o momento em que a interpretação dos 2 atores estava perfeita, assim, estava muito afinada. É o momento em que ele diz para ela que se essa feitiçaria resolvesse o problema da minha filha, eu teria virado feiticeiro há muito tempo. Mas eu sou médico. Então, essas filmagens com as ervas, com a figura do Delano, a casa do Delano, que depois vai se olhar, buscar a casa e ela está lá, mas não existe nada do que foi encontrado lá, do trabalho dele, nem ele próprio existia, já tinha morrido há muito tempo. Então, são cenas que marcaram muito pela magia, pelo misticismo que envolvia e quanto era delicado e tornar o mais possivelmente sensível, né? O Antropólogo é um filme que ele tem uma história de suspense, é uma boa história, se mantém o suspense até o final. Ele é um filme que tem elementos de paixão, de amor, de magia. Ele tem o núcleo jovem, ele tem humor também, né? Ele tem boas imagens, belas imagens, uma bela fotografia. Que é um negócio assim, o Antropóloga tem cento e poucos minutos de duração, né? Isso significa que a gente tem que dividir o filme em 5, 6 rolos. Por que isso? Porque como o filme vai ter cópia em película,
as cópias em película não podem ser transportadas em rolos maiores do que rolos de 1.000 pés, de 2.000 pés, desculpa. E um rolo de 2.000 pés são por volta de 20 minutos de duração. Isso significa que a gente tem que pensar o filme não como uma continuidade de 100 e poucos minutos, mas como uma continuidade de 100 e poucos minutos dividida em rolos de até 20 minutos. E isso é uma coisa que é um problema para mim sempre, porque depois que tu começa a ir para a finalização da montagem, a gente tem que fazer essa coisa que é a divisão de rolos. Aqui vai terminar o rolo 1, aqui vai começar o rolo 2, aqui vai terminar o rolo 3. E isso é um limitador muito grande na montagem, porque naquele momento, na passagem do rolo 1 para o rolo 2, tu é obrigado a montar errado, tu é obrigado a deixar um tempo maior do que o tempo que tu gostaria que deixasse, e tu não pode fazer nenhuma passagem de som significativa de uma coisa para outra. Tu não pode deixar um diálogo passando, tu não pode deixar uma música passando, tu não pode deixar um ruído significativo passando de um para o outro. Você tem que fazer um corte ali. Por quê? Porque como os rolos vão ser as unidades na qual o filme vai ser transportado de um lugar para o outro para ser exibido, tu tem que pensar que esses rolos, ao passar de um cinema para o outro, eles vão perdendo pedacinhos. E esses pedacinhos que eles vão perdendo, que às vezes é de um fotograma, 2 fotogramas, 3 fotogramas, às vezes chega a 1, 2, 3 segundos, né? Claro, 1, 2, 3 segundos aí não tem como consertar, mas 1, 2, 3 fotogramas tem que pensar que esses pedacinhos tu tem que deixar como sobras. Antropóloga tem todos os elementos para atingir o público, o grande público, sem dúvida. Eu quero agradecer a todos vocês, a minha equipe aqui, que é uma equipe dedicada e talentosa, né? E eu espero que vocês gostem do filme. Eu estou muito feliz com o resultado do filme. Eu gostei bastante, eu não imaginei que ia ficar assim. Daí quando eu vi, eu até levei um susto, eu me achei muito diferente, só que eu gostei bastante. Nossa, que maravilhoso, né? Ter essas 2 sessões lotadas e ver essa reação bacana do público, positiva, para um filme bacana que está aí, que é nosso, é a nossa cultura, é o nosso lugar, é o nosso diretor, né? Parece meio barrista assim, mas é mesmo. E somos nós também, né? Que estamos aqui tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Isso é que é bacana. Porque a RTP e a Rádio Televisão de Portugal deram apoio naquelas imagens iniciais que muitas pessoas não sabem, é a explosão do vulcão dos Capelinhos, que fez 50 anos. Então acho que tem todo o conteúdo do filme, ele começa com aquela explosão que é uma explosão de um vulcão, os Capelinhos, e ao mesmo tempo uma explosão de sentimentos, né? De tudo que se vai passar no filme. Eu acho que é um filme extremamente sensível, eu acho que eterniza a cultura catarinense e a cultura de Florianópolis. Acho que esse é o grande mérito do filme, né? Sim, sou nativo da costa, minha família é toda nativa. Fiquei envolvido desde o início com o filme, com as pessoas, pegando os locais para montar os sets, com as embarcações para fazer o figurino, como era difícil acesso. Mas a gente já não imaginava que ia ter esse sucesso todo, porque foi de arrepiar realmente as histórias. Poxa, depois de ter acompanhado essa saga, que foi a produção desse filme, vê-lo aqui na tela é uma satisfação, cara, que não dá para descrever. Eu estou muito feliz, que é um sonho meu realizado, é um sonho da equipe, da nossa equipe, que tu participasse e ajudasse, né, o filme a ser o que ele é. E eu estou muito feliz. Em função da produção de arte e da produção de objetos na Antropóloga, depois de assisti-lo, a emoção que me vem foi enorme. Na verdade, eu estou muito feliz de ter participado desse filme. A Marimília, o Zeca, toda a equipe. Nossa, foi uma grande felicidade, foi um grande encontro. Cara, um filmaço, a gente está muito feliz nessa pré-estreia e agora a gente espera que o pessoal venha e curta o filme, que está muito legal.
Para mim, eu não tenho dúvida que é um monumento à magia da ilha. E me impressionou bastante esse sair da realidade, tá no chão, e depois de a gente aprofundar na magia, se acorda e está na ilha, né? O camarada que ele vendendo turismo ali direitinho. O aqui e agora, né? Aquela profundidade da magia permanece, né? Ali mexeu muito mesmo. O filme está bonito, tecnicamente muito bem feito, o filme prende o espectador. Foi um trabalho intenso, a gente ficou um tempo na costa e morando lá, enfim, foi um trabalho muito intenso de toda a equipe, mas eu acho que foi merecido, o filme está muito bom. Fiquei absolutamente surpreso, porque você aceita fazer um filme, você lê o roteiro, é uma coisa, né? Aí você faz o filme, você roda, é outra coisa. Você vai na tela, você tem aquela expectativa, o que vai ser, o que fizeram daquele roteiro todo. E eu estou encantado, eu gostei. Olha, eu vou falar em nome, humildemente, em nome da nossa equipe maravilhosa, em nome desse elenco maravilhoso daqui. Eu gostaria muito que vocês pudessem assistir esse filme com os olhos do coração, que foi como ele sempre foi visto, eu acredito que por todos nós. Parabéns ao Zeca por essa homenagem maravilhosa e inesquecível que ele fez à cultura ioa. Parabéns à produção que conduziu de uma maneira muito afetiva, muito profissional e muito emocional todo esse processo. Obrigada, Costa da Lagoa. É isso, eu espero que vocês se sintam abraçados, homenageados e, por favor, os olhos do coração. Parabéns, Zeca. Eu te dou um beijo.